sejam todos muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje eu estou muito feliz de receber aqui no estúdio a planejadora financeira Jana Gomes. Jana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Você sabe que eu sou ouvinte da Jornada, eu estou muito feliz aqui por estar com você. Já acompanhei vários episódios, conhecendo o trabalho de pessoas muito interessantes e também já acompanhei muitas pessoas queridas vindo para cá, então que alegria poder compartilhar um pouquinho. Que bom receber você aqui. E felicidade e dinheiro na mesma frase. São coisas fáceis quando o dinheiro está aí abundante, não tão simples quando o dinheiro está faltando, mas você acaba circulando um pouco pelos dois meios, como planejadora financeira, eu imagino, Jana. E quando eu te convidei para a gente estar aqui, eu pensei num tema que tinha a ver justamente com esse cuidado com o dinheiro, ser talvez o que melhor a gente poderia fazer para cuidar da nossa saúde mental. Eu falei, será que eu estou exagerando? A Jana vai achar que é um exagero? Você falou que não. Eu queria começar por aí. Como você enxerga nesses dois universos? Seja quando a gente está com muito dinheiro, pouco dinheiro, como cuidar do nosso dinheiro pode ser uma forma de cuidar da gente? É engraçado que eu acho que quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente está muito habituado a assimilar essa ideia apenas com um cenário de endividamento, por exemplo, ou um cenário que existe escassez e você tem que organizar os recursos ainda mais. E eu penso que o dinheiro ele também está muito relacionado com os sonhos e com a felicidade. Então, eu acho que essa ferramenta que ela serve para muitos contextos. E quando acho que a gente pensa na questão da saúde mental, eu fico pensando como também tem a ver com dinheiro e planejamento financeiro em duas pontas. Que uma é quando a pessoa tem a saúde mental afetada por questões financeiras e outra é quando a saúde mental também influencia em como ela lida com o dinheiro. Dá o exemplo de aquelas pessoas que no momento de ansiedade, uma das coisas que ela vai fazer é consumir mais, descontroladamente. Então eu enxergo que a ferramenta ela vai ajudar a gente nessas duas pontas quando a gente está falando da saúde mental. Você está falando então que pode ser causa e pode ser sintoma, no fim, é isso? Sim, exatamente. E nesses dois cenários, de causa ou de sintoma, a nosso talvez descontrole ali na hora de lidar com o consumo, com as compras, com as finanças de um modo em geral. Dentro de uma ferramenta de planejamento financeiro, a estratégia é a mesma para cuidar desses dois problemas? Não? Como é? Não, nunca é. Eu sempre falo que o planejamento ele tem que ser o mais personalizado possível, né? E quando é personalizado possível, é justamente entender o que é o contexto que aquela pessoa está trazendo, né? Quais são essas camadas, que também é outra caixinha que a gente aciona muito, né? Que é essa questão do racional. Sim. Mas no final tem muito a ver com o contexto, tem muito a ver com as emoções. Cada pessoa vai apresentar um cenário e as ferramentas que vão ser utilizadas, os caminhos para a gente sair desse ponto A e chegar no ponto B, vão ser diferentes para cada uma das pessoas. E que é o que eu mais gosto do planejamento financeiro e é também o que me faz ter problema, às vezes, com dicas muito generalizadas relacionadas às finanças, né, no geral. Então, aqueles assuntos de que, não, mas se a gente está falando de imóvel, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Ou, se a gente está falando de sair de uma situação de endividamento, você tem que fazer essa renda extra, você tem que lidar com essa estratégia aqui. Eu gosto muito da ideia que é o planejamento financeiro, a resposta sempre vai ser um grande depende. E aí a gente busca ali uma ferramenta que, principalmente, fazer uma fotografia dessa vida financeira da pessoa para entender de onde que ela parte, aonde ela quer chegar e aí quais são as estratégias que a gente utiliza nesse caminho. Agora, dentro desse depende, que como você falou, cada pessoa vai ter a sua história, o seu contexto e você vai ter que olhar para essa fotografia que é só dela, desse momento específico dela. A gente tem uma situação generalizada, talvez, e acho que no Brasil a gente pode falar isso, até recentemente nós estivemos juntas na Casa Clã Finanças, por isso que eu também estou com esse tema de finanças tão forte no meu radar, assim, pensando tanto, ocupando tanto a cabeça. A gente tem um momento no Brasil que é um momento de endividamento muito grande da população também. Então você sente, ainda que tem essa individualidade e o perfil específico de cada um, que tem talvez um momento coletivo mais complexo? Sim, com certeza. Semana passada foi, coincidentemente, a Semana da Educação Financeira na ENEF.
E uma das atividades que eu participei, a Vivian, que já esteve aqui no Jornada da Calma, ela fez uma fala e ela conversava sobre a gente fazer pontes, que é, ao mesmo tempo que eu sento com uma cliente de forma individualizada para ver o contexto dela e as ferramentas que vão caber para esse contexto, eu não posso deixar de fazer a ponte com aquilo que a gente faz coletivamente. E um dos pontos que, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito, quando existe brecha nos próprios processos individualizados, ou no nível de divulgação, da comunicação do meu trabalho, é a importância de a gente falar de planejamento financeiro sem esquecer de falar de renda e principalmente sem esquecer de falar das políticas públicas. Porque tem casos e casos em que a gente dificilmente vai conseguir resolver via ferramenta, individualizando somente, né? Porque o planejamento financeiro é como se ele também tivesse um limite, e eu falo isso de forma muito honestamente, assim. E tem algumas ferramentas, por exemplo, dentro do planejamento se fala de corte de gastos. Eu acho que é uma ideia assim que é muito, que não é só sobre isso, mas que quando você fala em planejamento financeiro, muitas vezes a gente relaciona isso. Tem alguns cenários que eu me recuso a diminuir o planejamento financeiro ao corte de gastos, porque ao cortar gastos daquela pessoa em específico, você está cortando a dignidade dela, está acabando com a dignidade dela. Então, é nesse campo que essas atividades que são ligadas ao coletivo, que são as políticas públicas, vão nos ajudar, eu acho que de agir né, diante dessas demandas que são coletivas, ainda que a gente respeite essas individualidades. Nesse sentido, já teve momento em que você falou, eu não posso te ajudar? Ou não é o momento de fazer um planejamento financeiro, por exemplo? Já. Várias vezes, eu sou uma pessoa que eu venho de um contexto de vulnerabilidade social muito grande, então hoje eu consigo transitar entre pessoas que ganham menos de um salário mínimo, pessoas que ganham um salário mínimo, pessoas que ganham mais de 100 mil e pessoas que são rentistas. E já chegaram para consultoria de planejamento financeiro pessoas com esses diferentes perfis. Já teve situações em que a pessoa chegou para mim, por exemplo, ganhando salário mínimo, e eu fui muito honesta ao dizer que a questão da pessoa não era o planejamento financeiro, e que era essa questão da renda. E aí eu até, num papo inicial, né, que é essa conversa que eu faço quando a pessoa chega interessada, eu tento ajudar por outras formas, de, às vezes até em alguns momentos, sugerir que a pessoa vá atrás de programas específicos de políticas públicas. Ou falar da importância, se a pessoa tiver oportunidade, se fizer sentido para o contexto dela, olhar para a educação, né? E que seja uma educação que permita ali que ela consiga, ainda que no longo prazo, aumentar a própria renda. E em outros contextos também de renda muito baixa, eu lembro de uma mulher artista, mãe solo, negra, da periferia de Guarulhos, que eu ajudei, que ela ganhava exatamente R$ 1.500. Nesse caso, como ela era autônoma, aí sim eu consegui fazer um planejamento com ela. E eu lembro que foi um dos casos mais marcantes, um dos primeiros que eu atendi, porque ela chegou com essa demanda, achando que o problema dela era descontrole e era só uma questão de organização. E foi quando a gente fez essa fotografia e eu me deparei com uma realidade que, se a gente fosse mexer ali, a gente precisaria cortar gastos, e esses gastos, às vezes, era a alimentação dela que já não estava boa. Sim. Só que ela era artista, e eu propus para ela, eu acho que eu fiquei uma semana pensando, cara, eu vou chegar nela e vou falar que eu não consigo ajudá-la. E aí depois eu falei, pô, mas ela é autônoma, eu acredito que com as ferramentas que eu tenho, que eu já utilizei com outros autônomos, que eu já utilizei para mim mesma como planejadora financeira independente, vão servir para ela. E aí a gente refez todo o plano da proposta que eu tinha enviado, e a gente combinou de, a partir dali, falar sobre como aumentar a renda dela. E foi quando a gente fez um plano de comunicação de trabalho para ela ir atrás de trabalhos. E aí, no fim dessa reunião, eu falei, quando você começar a ver resultados desses trabalhos chegando, dessas movimentações, né, de prospecção mais ativa, você volta, que aí sim a gente olha para os teus gastos e começa a ver o que faz sentido, o que não faz, e principalmente como é que a gente inclui. Ela tinha muito sonho de criar uma reserva financeira. Eu falei, como é que a gente inclui essa questão da tua reserva financeira? E foi muito legal, porque aí ela voltou um ano depois ganhando, triplicou a renda dela, assim, né? R$ 4.500, que ainda, se a gente for ver, ao mesmo tempo que é um valor pouco, que está abaixo do salário mínimo necessário, é um valor que para muitos brasileiros é um sonho. E aí, quando ela voltou com esse valor, aí sim a gente começou a falar dos sonhos, entre eles essa reserva que ela tanto queria criar. Agora, você contou
bem brevemente, que você veio de um contexto também de vulnerabilidade, Ana. E eu fico pensando como é trabalhar, ou como essa artista, como você está contando agora, quando a gente vem desse lugar que a falta é muito presente, né? Que tem medo de acabar, medo de faltar, enfim, a escassez está por todos os lados. E eu acho que esse é o cenário realmente de muitas pessoas. A gente falar às vezes de sonho, parece que a gente está falando de uma coisa muito arriscada, né? Inclusive o risco de sonhar e não realizar. É claro que quando a gente está falando de planejamento, a gente não está falando de uma coisa imediata. Assim. Eu gostaria muito de planejar ganhar na Mega Sena, não conseguia até hoje, mas enfim. Isso vai ser mais difícil de ajudar a pessoa. Um pouco mais difícil. Mas quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando de longo prazo. Como você vai trabalhando também nesse longo prazo, essa questão que ela é bastante emocional, assim, né? De você lidar com esse medo e com esse risco, mas também abrir a porta desse sonho, né? Sim. Você foi falando e eu lembrei de um conceito que a gente estuda que também tem muito a ver com a saúde mental, que é o túnel da escassez. Então tem um livro que a gente brinca, né, que é uma das bíblias do planejador financeiro, que se chama Escassez. E aí ele fala como a falta de tempo, de energia, de dinheiro, de comida, ela afeta a nossa inteligência e principalmente a nossa tomada de decisões quando ela está no longo prazo, especialmente. E muitas vezes a pessoa chega de um lugar de escassez que, por mais que ela já tenha começado a ganhar dinheiro, é difícil enxergar as possibilidades e sair desse lugar de tá rolando agora, mas pode ser que amanhã, daqui a um mês, não esteja rolando mais. Então, eu tenho que fazer de tudo para não gastar esse dinheiro. E muitas vezes a pessoa pode gastar aquele dinheiro, só que ela ainda não desligou esse modo e ela não consegue fazer isso por si só. E aí, ao mesmo tempo, a gente fala da importância de que se você está no túnel da escassez, que tem alguém ali te apontando a saída, né? Sim. Eu falo do meu próprio processo da transição de carreira, porque eu tinha um trabalho fixo, decidi virar autônoma. Eu fiquei 3 anos fazendo uma reserva para isso e ainda assim nunca era suficiente. Então, quando eu chegava nos 6 meses de reserva, eu queria 1 ano. Quando chegava no ano, eu queria não sei quanto. E aí foi muito legal contar com a ajuda, eu mesmo já sendo planejadora financeira, contar com a ajuda de um colega, também planejador financeiro, que chegou comigo e olhou e falou assim, olha, os teus números estão ok, tá tudo bem, fazer a transição de carreira vai dar certo. E muitas vezes eu me vejo nesse lugar dele, né, também como planejadora, com os meus clientes, ajudando eles a sonhar. Porque eu acho que tem muita dificuldade de sonhar, principalmente quando se vem desse lugar, né, de vulnerabilidades, e a pessoa nem ousa colocar o sonho no papel. Eu acho que a gente fala muito sobre tirar o sonho do papel, só que tem um passo anterior que é o colocar. Então, às vezes, eu tenho um desejo que é fazer uma viagem específica, eu quero fazer um intercâmbio, e aquele sonho, ele fica mesmo na cabeça, né? Nossa, eu queria tanto fazer essa viagem, seria tão legal, tão isso, tão aquilo. A gente fica tão assustado pela ideia que a gente nem vai atrás de, por exemplo, precificar quanto que seria uma passagem para realizar essa viagem, quanto que a pessoa gastaria com hospedagem, quanto que a pessoa gastaria, né, com os gastos no dia a dia, quanto que ela quer trazer de lembrancinha. Então, de certa forma, eu ajudo muito nesse processo, que vamos colocar isso aqui no papel, a gente pode chegar num número que seja um número que hoje não caiba no orçamento. De repente, a gente pode adaptar essa viagem. De repente, você sonhava idealmente fazer ela em 1 ano, 2 anos. Mas aí a gente calculando vê que, na verdade, ela seria possível em 3 anos, sabe? O importante é, primeiro, a gente entender, para depois tirar essas conclusões, incluir no orçamento de forma que a gente torne esses sonhos um pouco mais factível. Adorei isso, da gente ficar falando de tirar no papel e às vezes a gente nem colocou o sonho ainda no papel. Jana, já vamos voltar a esse assunto. Acompanhe a gente, então, daqui a pouco, depois do intervalo, na continuação do Jornada da Calma. Estamos de volta com Jornada da Calma, conversando com a Jana Gomes, planejadora financeira. É muito bom te ouvir falar sobre dinheiro, porque as coisas vão ficando mais concretas. No outro bloco a gente estava falando um pouquinho sobre escassez.
E eu queria te perguntar também sobre prosperidade, mas um pouco sobre como às vezes a prosperidade, muito no universo das redes sociais, acaba virando quase como um passe de mágica aqui. Então, peraí que eu vou esfregar a mão aqui nesse objeto mágico que aí toda a prosperidade vai vir até mim. E você fala de um planejamento financeiro, Jana, que ele é muito pé no chão. E eu acho isso muito importante, assim. Só que quando a gente coloca isso, assim, né, os nossos sonhos no papel, por exemplo, tem uma cara de que é um passe de mágica, mas no fim isso é muito concreto? Como é que você enxerga esse movimento? Porque às vezes eu acho que tem até um gatilho que as pessoas usam, assim. Todo mundo queria ganhar mais dinheiro, todo mundo queria ficar mais próspero. Então as pessoas vendem como se isso fosse acontecer como um passe de mágica, mas não é bem assim. Como você enxerga? O que é factível, o que não é factível nessa visão pé no chão? Eu não sou muito ligada aos rituais da prosperidade, tipo o lance de jogar a canela, né? Soprar canela, com certeza. Eu nem sei o que faz exatamente não com a sabe canela. o que fazer com a canela. Mas eu acho que tem outro ponto que é você acreditar minimamente no sonho, porque se você não acredita, dificilmente você vai dar esse primeiro passo que é colocar o sonho no papel. Sim. Eu lembro de quando eu estudava num cursinho comunitário e a liderança que a gente tinha lá, o coordenador, ele falava muito que o mais difícil não era ensinar a gente os conteúdos que caíam na FUVEST. O mais difícil era nos ensinar que a gente era capaz de estudar na USP. E isso eu trago até hoje, assim, né, para qualquer questão na vida, não só essas ligadas ao planejamento financeiro, que é minimamente acreditar naquilo que você quer fazer com o seu dinheiro, né, para além de pagar os boletos e para além de ter ali as contas do dia a dia organizado, mas eu acho que sempre com esses pés no chão, né. Claramente, se cliente que é assalariado chegar dizendo que quer comprar uma mansão de não sei quantos milhões, eu vou dar não, peraí, vamos com calma. Outra coisa vamos pensar então nesse imóvel, e qual que é o imóvel que está de acordo com a tua realidade, que é possível fazer hoje. Eu acho que essa é um equilíbrio importante de se ter, né, para que a gente também não fique frustrado, assim. Eu me deparo muito com essa questão principalmente, né, essa mágica dos investimentos, que eu acho que é muito apresentado como se o investimento por si só fosse fazer milagre, ou tal oportunidade X, Y, Z ligada a dinheiro é o que vai salvar a tua vida financeira. Não é bem por aí, então acho que é um pouco de assentar mesmo o que a pessoa tem de sonhos, de projetos, e tornar factível aquilo que está de acordo com a realidade e com as possibilidades dela. É muito legal isso, porque no fim tem uma sensibilidade que você tem que ter de entender quem é que está na sua frente e como aquela pessoa tem que ser enxergada, né? Porque às vezes, como você falou isso, sobre você acreditar minimamente no seu sonho é um desafio, e é muito bonito, né, que um professor consiga fazer uma turma acreditar na sua capacidade, no seu sonho, e isso vira uma profecia autorrealizável ali, né? Você consegue porque você acredita que você pode, mas ao mesmo tempo tem gente que sonha para além da realidade ali. Então, é isso. Tenho aqui uma notinha de R$20, eu gostaria de comprar um carro. Você fala, então, não vai dar. Você tem que dosar essa expectativa. Como é trabalhar isso de forma terapêutica, mas também sem entrar nesse lugar ainda não é uma terapia que você está fazendo, ainda é um planejamento financeiro. Não, inclusive os terapeutas são ótimos parceiros nossos nesse processo de planejamento. Enquanto você falava, eu fiquei pensando também que tem outra coisa, né, que é às vezes a dificuldade da pessoa dimensionar o dinheiro. Porque às vezes um dinheiro parece muito, ele na verdade é pouco, dependendo do sonho e do objetivo que ela tenha. Então uma coisa que eu me deparo muito, por exemplo, às vezes é uma pessoa que já alcançou ali nos investimentos a casa dos milhões. Só que ela quer esses milhões para se aposentar. E aí de repente a gente começa a fazer cálculos. Às vezes a pessoa já no papo inicial ela traz alguns números e eu já consigo construir ali alguns cenários, né? Mas a gente começa a fazer cálculos e a gente vê que aquilo que ela está pensando para a aposentadoria com aqueles recursos, aqueles investimentos que ela já tem, ainda não é o suficiente. E aí tem esse trabalho eu gosto sempre de partir, de entender mesmo com a pessoa, acho que acaba sendo muito esse espaço de escuta.
do que ela tem de parâmetros. Assim, o que você tem de parâmetro, né, em relação a esse planejamento para aposentadoria? De onde é que você tirou esse número? Essas taxas que você estava considerando em relação aos investimentos. E aí eu vou construindo e trazendo ali alguns parâmetros reais, né, um pé no chão, para dar, às vezes, notícias ruins, que são essas notícias de que isso aqui é muito bom que você construiu, mas ainda não é suficiente, por exemplo, para você manter um custo de vida que você quer manter nessa fase de usufruto, na tua fase de aposentadoria. E aí a gente vai fazendo uma construção de readaptação ali daquele planejamento para a realidade, de fato, da pessoa. É um trabalho que exige, né, uma delicadeza, porque eu não posso... eu evito, né, chegar numa sessão, por exemplo, olhar para a pessoa e falar, olha, você não vai se aposentar do jeito que você está. Vai ter como. Então a gente vai construindo ali, até porque o dinheiro, né, o planejamento financeiro, para muitas pessoas é um assunto que está nesse campo que causa muita angústia, que causa muita ansiedade, a pessoa mal fala. Tem, engraçado, um dado, pelo menos entre os meus clientes, são mais de 200 até hoje, mas eles falam que muitas vezes têm facilidade, né, de falar comigo, é porque também é obrigatório falar comigo sobre o assunto, só que tem uma dificuldade muito grande de falar com a própria terapeuta. Então a pessoa, às vezes, tem uma relação tão difícil com o dinheiro que a própria terapeuta não conseguiu acessar esse assunto durante as sessões. Nossa, isso é muito sintomático, né? De como o que é um tabu, né? O que a gente não fala pode ganhar uma proporção isso, assim, que você está na terapia e não consegue falar sobre esse assunto, por exemplo, na terapia. Você sente que tem uma correlação entre o dinheiro e quanta calma você pode ter no mundo, assim, ou para viver a vida? Quando a gente... Aí falando de dois cenários, né? Eu acho que quando você está com um pouco mais de segurança, né? Estabilidade, você passou ali da linha da sobrevivência, suas necessidades básicas estão asseguradas. Ou se também, às vezes, o dinheiro acaba gerando uma ansiedade disso, assim, de, então eu tenho que gastar, eu vou... Como... Você vê alguma relação, talvez, entre o número e o estado emocional diretamente? Nossa, total. Eu acho que tem pessoas que lidam... É isso, né? Pessoas que lidam de formas diferentes, assim. Você foi falando, eu lembrei de uma cliente específica que uma vez ela voltou ao longo das sessões dizendo que tinha sido muito bom o processo até então, porque era justamente o que ela estava fazendo, era chegar no fim da noite e conseguir deitar a cabeça no travesseiro para dormir tranquila. Então, acho que tem muito sobre isso, né? Sim. Só que para cada pessoa vai, acho que, funcionar de um jeito. Eu gosto muito de atender casais, porque muitos casais, eles são compostos justamente por essa pessoa que o dinheiro traz. A pessoa tem uma tranquilidade que, às vezes, é isso. Se eles estão num cenário de endividamento, a pessoa não está nem... Ela não perde o sono por isso. Não. O estado emocional dela tá o mesmo. E aí, do outro lado do casal, você tem a pessoa desesperada porque tem que acertar aquela situação relacionada ao dinheiro, né? Então, tem pessoas que lidam diferente, ainda assim eu acredito que você ter as finanças organizadas é uma das melhores formas, e aí essa fala da cliente ficou muito marcada, de chegar no fim do dia, você deitar a tua cabeça e dormir tranquila, porque as contas estão em dia, eventualmente você já começou a olhar para os sonhos, e o dinheiro não é uma questão sobre a qual você tem que ficar pensando o tempo todo. Ai, não, é uma sensação de alívio mesmo, assim, né? Eu gostaria de... Eu acho que até no episódio com a Vivi eu comentei essa frase que eu não consigo deixar de abandonar quase uma revolta juvenil que eu tenho com... Não é possível que nós somos a única espécie no planeta Terra que tem que pagar para morar. Todos os outros animais moram onde querem morar, vivem nos seus espaços, comem o que tem disponível. E por que a gente inventou esse sistema em que a gente está tão preso? Eu sei que tem um pouco quase do... É isso, assim, de um olhar de rebeldia juvenil em relação a isso. Mas tem também uma coisa que é um sistema desigual, um sistema que impõe situações cruéis para muitas pessoas
E eu acho que a gente tem outras possibilidades. Não sei quais são ainda, acho que a gente pode descobrir outras possibilidades, mas até lá a gente não... É como se a gente tivesse que entender o sistema e poder usar o sistema também para fazer mudanças, né? Você sente como essas clientes que você comentou, que tiveram grandes mudanças de vida, que você acaba sendo também uma ferramenta de transformação na vida das pessoas, Jana? Nossa, com certeza. Como eu estou já há alguns anos, né, em acompanhamento de algumas clientes, é muito legal você acompanhar várias fases da vida da pessoa. Então, tem clientes que eu já passei pelo processo de mudança, aí de repente a pessoa está casando, e de repente eu sou convidada para o casamento, inclusive. Muito bom. E aí, de repente, a pessoa engravida, e aí eu estou ajudando a planejar a chegada do bebê. Ela vai agora comprar a casa própria, e eu estou ajudando também. Então, é muito legal, acho que passar por toda essa transformação nas diferentes fases da vida da pessoa. Eu compartilho muito dessa revolta. Sim. Mas é o que, de certa forma, também está dado, né? E aí o que eu fico pensando é como é que eu faço para que, então, esse processo seja o mais gostoso possível. E eu gosto de falar sempre que, para mim, um planejamento financeiro é essa ferramenta, né? Você tem um pouco no início, que vai me permitir, então, organizar as contas, os boletos, para eu dormir tranquila, mas, sobretudo, vai ser essa ferramenta para que eu realize os sonhos, porque a vida ela não pode ser só pagar os boletos. Eu acho que uma vida só pagando boletos é uma vida muito triste. E, de outro lado, acho que para além desses aspectos, né, mais individuais, a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance, é pensar nessa questão das políticas públicas justamente para esses cenários de desigualdade são muito grandes, assim, que eu acho que se a gente tenta resolver, às vezes, individualmente, isso tem muito a ver também com o financeiro, a gente paralisa, porque é como, né, se a gente tentar remasse, não chegasse em lugar nenhum, assim. Então, acho que para mim está um pouco nesse sentido. A maneira como eu lido com essa revolta, da maneira como a sociedade é organizada e como a gente está inserida nela. E não deixa de ser também um exercício de confiança nosso, de acreditar nesse sonho, de acreditar num sonho de que é possível, assim, a gente vê uma outra forma de organização também. E acho que deveria ser direito de todo mundo, poder dormir tranquilo de noite, com a cabeça no travesseiro, com os boletos pagos e os sonhos ao alcance. Queria te agradecer muito, Jana, pela sua forma de enxergar esse assunto. Eu acho que a gente pode emprestar um pouquinho da sua visão e talvez mudar a forma como a gente mesmo olha. Acho que foi o que eu fiz um pouco aqui nessa conversa. Te agradeço muito por isso. Obrigada. Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Espero que você tenha ficado talvez um pouquinho mais calma, talvez pensando, ok, essa é a minha fotografia, deixa eu ver o que eu vou fazer com ela, não só para dar conta de pagar os boletos, mas também para dar conta de grandes sonhos, que é isso que a gente está aqui para fazer. Obrigada pela sua confiança, obrigada pela sua abertura, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Tchau, tchau!